Nesse primeiro exercício que eu comentei com vocês, que é onde a gente vai trabalhar com situações um pouco mais elaboradas, nós temos esse exercício aqui dos 3 que eu vou postar a partir desse momento, que envolvem força de atrito, são os mais simples, desses 3, este é o mais simples, por isso que esse vídeo está sendo intitulado como sendo um nível mais acessível, um nível fácil. E o objetivo aqui é o seguinte, o objetivo é determinar o valor dessa força para que esse bloco suba esse plano inclinado com velocidade constante. Então, este plano oferece um atrito cujo coeficiente é de 0,2 e uma observação importante é que se a velocidade que esse bloco vai desenvolver é constante, é porque a aceleração dele é igual a 0. Lembrem que só há aceleração se há variação de velocidade. Como não há variação de velocidade, não há aceleração. Ou como queiram, a aceleração vai ser igual a 0. Eu estou dizendo que este bloco vai subir, esta flecha que eu acabo de fazer é só para indicar para onde esse bloco vai. Esta força aqui é a força com que eu vou lá e puxo esse bloco para cima. Não é uma corda, não é uma mola, isso aqui é uma força que um braço faz quando puxa esse bloco lá para cima. A nossa primeira tarefa é identificar as forças que atuam sobre esse bloco. Além da força F, nós temos a força normal, que aponta para cima. Temos a força peso, que aponta para baixo. E temos também um atrito. Nesta ocasião, a força de atrito ela atua em sentido contrário ao movimento do bloco. Para corpos que andam em linha reta, eu posso afirmar que, de uma maneira geral, a força de atrito, que eu vou representar aqui por FAT, representa justamente essa força que atua em sentido contrário. Depois que eu faço isso, eu vou decompor a força peso nas suas duas componentes. Vai na ponta da força peso, eu transformaria até encontrar a direção do eixo Y coincidente com a normal. Aqui está a componente Y. Vai lá na ponta da força peso e transformaria até encontrar a direção do eixo X paralela ao plano inclinado. Aqui está a componente X da força peso. Lembrem-se, esse negócio aqui não ficou muito bem retinho, né? Mas enfim. Como eu estava dizendo antes, quando a gente tem problemas de plano inclinado, a primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar o valor de Px e o valor de Py. Px representa o peso, é calculado como peso vezes o seno do ângulo de 45. Py é calculado como peso vezes o cosseno do ângulo de 45 graus. Pois bem, a força-peso desse bloco é a massa dele que vale 10, vezes a gravidade que é 10, vezes o seno do ângulo de 45, que é de 0,7. Isso aqui no final das contas vai dar 70, tá, moçada? Aí está. O P representa o peso deste bloco, que vale, é a massa dele que é 10, vezes a gravidade que é 10, vezes o cosseno de 45, que também é de 0,7. É por esse motivo que Px e Py assumirão o mesmo valor. Lembrando que depois que você decompõe a força-peso e calcula as suas componentes, você esquece que ele existe. E aí, para determinar o valor desta força F que eu tenho que fazer para que esse bloco suba o plano inclinado, eu vou recorrer à velha e boa segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Lembrando que eu tomo apenas para colocar no lugar da força resultante as forças que atuam na direção D do movimento, essa direção aqui, ó, que são a força F, o Px e a força de atrito. A força F, por atuar no mesmo sentido do movimento, vai ser positiva. A força Px e a força de atrito, por atuar em um sentido contrário, vão ser negativas. Px e a força de atrito. Isso vai ser igual a massa vezes a aceleração, que é 0. Daqui eu tiro que F menos Px menos a força de atrito vai ser igual a 0. A força F vai ser igual à soma de Px com a força de atrito. Passa as duas negativas para o outro lado, né? E a força F, portanto, vai ser igual ao valor de Px, que eu calculei vale 70, mais a força de atrito, que eu não tenho. Vamos ter que calcular a parte aqui, a força de atrito. A força de atrito é o coeficiente vezes a normal.
O coeficiente de atrito vale 0,2, segundo estes dados, e a força normal. Lembrem que a força normal não tem fórmula própria, ela sempre vai ser igual a alguém. Naquele caso, a normal vai ser igual à única força que atua em sentido contrário, que é a própria força PY. Logo, eu tiro que a normal também valerá 70 newtons. Muito bem, vou colocar 70 aqui. O 0,2 vai multiplicar os 70. 0,2 vezes 70. Nós teremos uma força de atrito igual a 14 newtons. Muito bem. Só pegar essa força de atrito que é de 14 e colocar aqui. E aí daqui nós tiramos que a força de atrito valerá 80... Força de atrito não. A força F que puxa aquele bloco valerá 80 newtons. Aí está, meus caros. Ok? Muito bem. Então, esse é o primeiro exercício envolvendo força de atrito que eu havia comentado. Um nível mais acessível, convenhamos. Os próximos a gente vai aumentar um pouquinho o grau de dificuldade para a gente trabalhar com situações um pouco mais complexas, já que no vestibular e na escola de vocês, quando vocês forem estudar física naturalmente, nas provas, não caem apenas questões fáceis, ok?